O Diário de Obras de hoje vai falar sobre o Código de Obras das cidades. A gente tem falado muitas das vezes dos problemas das cidades, enfim, do ponto de vista da infraestrutura, e tudo começa a partir do Código de Obras, porque é ele que vai definir como é que as construções devem seguir todos os parâmetros de cada cidade. Fernando Figueiredo, fala para a gente sobre o Código de Obras, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, Peterson, o pessoal que nos acompanha. A gente sempre fala que o maior problema do urbanismo das cidades é justamente a falta de planejamento. E esse planejamento começa justamente pelo Código de Obras do município. É nele onde se planeja como a cidade vai crescer principalmente, porque aí espera-se que ela cresça e que ao longo do tempo ela siga urbanizada. Então, o Código de Obras já prevê o local de residência das residências, dos imóveis, onde se pode construir os arranha-céus, onde se não. Se prevê as localidades industriais, que é justamente onde ficarão as indústrias, os locais comerciais, onde o comércio vai ser melhor aplicado, e principalmente onde as pessoas vão trafegar, onde elas vão transitar, onde se pode ter o tráfego de automóveis pessoais, o transporte público, urbano. Então, tudo isso vem definido no Código de Obras dos municípios. Fernando, nessa nossa região, se a gente trouxer para cada realidade local de cada município, a gente vai ver que algumas cidades elas seguem à risca, algum modelo já pré-estabelecido, e outras que esse crescimento ele segue de forma desordenada. Quais são os impactos dessa falta de planejamento, dessa desordem nos municípios? O principal é o desordenamento urbano, né? O acúmulo por exemplo, de comunidades, de favelas, não digo das pessoas vulneráveis em si, mas da construção, inclusive colocando essas pessoas em risco, porque começam a se construir em encostas, invadir terrenos, e aí a gente sabe como é que funciona. Então, obviamente, quem vai ser mais prejudicado são justamente as pessoas mais vulneráveis, e aí elas começam a morar à margem, vai se afastando das cidades e fica cada vez pior. Além disso, o trânsito, quanto maior a cidade isso é fácil de perceber, mais caótico o trânsito tende a se tornar. As maiores cidades do Brasil são justamente as que enfrentam o maior problema, porque cresceu de uma forma desordenada e não consegue suportar a quantidade de veículos que principalmente os centros urbanos possuem. Fernando, a gente vê muitas cidades enfrentando essa falta de mobilidade e, ao mesmo tempo, ruas que são estreitas, que não são tão largas, que não conseguem ter essa mobilidade. Tudo isso se deve à falta do planejamento. E o que fazer? Qual a solução? Já temos o problema, é fato. Uma cidade que se desenvolveu, cresceu, sem planejamento, a rua é estreita, só passa um carro, só pode ser uma mão, não pode ter duas vias. O que fazer a partir de agora? Esse é o momento mais propício para dizer isso, porque é até uma fala repetida, a gente está em ano eleitoral, né? Você que está nos acompanhando, você acha que algum político que vai ser candidato esse ano, ele faria uma projeção para o próximo governante executar? Ele montaria uma equipe para planejar a urbanização da cidade, uma equipe de projeto, e entregaria esses projetos prontos para o próximo fazer? Eu acho muito difícil alguém fazer isso. Isso é planejamento a longo prazo, porque a gente tem que botar isso na cabeça, que as pessoas passarão, né? E o município, as cidades vão ficar, e os problemas também. Então, enquanto não tiver esse entendimento que as pessoas têm que trabalhar, principalmente para o futuro, não vai dar certo. Porque, por exemplo, 4 anos é muito tempo, apesar de ser muito tempo, mas para um planejamento urbano é ínfimo, é um tempo muito curto. Então, você tem que planejar primeiro para executar. Geralmente, faz-se ao contrário, né, Zé Neto? Às vezes, aqui no Brasil é bem comum, a gente já falou em outras vezes das emendas parlamentares, o recurso, a verba para se fazer uma obra chega antes do projeto. Então, por exemplo, você nem sabe quanto é que uma obra vai gastar e você já tem o recurso para fazer. É óbvio que isso vai dar errado, né? Fernando, para quem quiser saber mais informações do ponto de vista da engenharia civil e também do direito à engenharia. Exatamente. Esse é o nome do meu canal no YouTube, Direito à Engenharia. Você coloca lá, @Direito à Engenharia, que você me encontra. Tratando disso, dessa união desses dois fatores, que é o direito
e a engenharia. A gente está lá esclarecendo obras, tirando curiosidades e etc. Além disso, no Instagram, @FernandoFigueiredos, com S no final, você também me encontra falando desses temas também.